paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs, que Deus vos abençoe nesse dia, mais um dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja um dia maravilhoso e abençoado pelo nosso Deus. Estamos na quarta semana escatológica e nós estamos vendo da revista da página 33 e 34 o sexto argumento, que fala sobre o destino da igreja, que é a morada celestial, morada e habitação celestial. Vamos recordar um pouco aqui os argumentos que nós vimos até agora da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, A Igreja e o Arrebatamento. Nós acreditamos no arrebatamento e que ele ocorrerá antes da grande tribulação e antes do milênio. Então, recordando aqui o argumento número 1, no calendário divino, Deus já determinou a sua paciência, determinou que a sua paciência terá limites e com plena justiça chegará o dia da ira do grande Deus. A grande tribulação é o grande dia da ira de Deus e a Bíblia diz literalmente que Deus não nos destinou a igreja para a ira. Então nós vimos no primeiro argumento sobre o que é a ira de Deus, que é a grande tribulação, e também os textos bíblicos, todos os textos bíblicos demonstram que a igreja não passa por este período. O argumento número 2 é: a palavra de Deus deixa bem claro a diferença entre Israel e a igreja, nos fazendo crer que a ira de Deus destina-se especialmente ao retorno de Israel para os caminhos sagrados. No argumento 2, nós vimos essa diferença, todos os textos bíblicos mostrando a diferença entre Israel e a igreja no plano de Deus. Deus tem um plano específico para Israel e tem um plano específico para a igreja. E os dois são diferentes nesse sentido do plano divino. Argumento número 3, se a igreja passar pela grande tribulação, um problema muito grande ocorrerá. Como fica a 70ª semana de Daniel? Nós vimos o texto que mostra sobre as 70 semanas de Daniel, tudo o que ocorreu com Israel nas 69 semanas, o que ocorrerá com Israel na 70ª semana, e que a igreja não faz parte dessa 70ª semana de Daniel. Então nós vimos aí claramente novamente a diferença aqui da igreja e Israel, com relação à 70ª semana de Daniel. E nós temos também aqui na argumento 4, que mostra acerca que a igreja é a noiva. A palavra de Deus deixa bem claro que a igreja é a noiva do Cordeiro. E crer que Cristo permitirá sua noiva passar pela grande tribulação é chamá-lo de sadomasoquista, ou seja, Jesus Cristo estaria sacrificando a si mesmo, o seu próprio corpo, porque a igreja é o corpo de Jesus Cristo. E Jesus Cristo já morreu pela igreja, já deu a sua vida por amor à igreja. Nós vimos também todos os textos bíblicos relacionados a este argumento, o argumento de número 4. E o argumento de número 5 é sobre o Espírito Santo. É possível a igreja ser abandonada pelo Consolador? Com certeza não, pois o Espírito Santo estará sempre conosco, conforme João capítulo 14, versículo 16. Logo, a igreja será arrebatada, pois para que a grande tribulação comece, é necessário que o Espírito Santo seja afastado deste mundo, conforme 2 Tessalonicenses. Esse se retira e com o Espírito Santo também é retirada a igreja, porque é o Espírito Santo, meus amados, que vai apresentar a noiva, vai apresentar a igreja a Jesus Cristo no arrebatamento. Então o Espírito Santo se ausenta, nessa forma de ação totalitária do Espírito Santo na terra. Então ele se ausenta para levar a igreja no arrebatamento da igreja, e aí deixa o campo disponível para o anticristo, Então o Espírito Santo agindo como o detentor, é aquele que detém a manifestação, a aparição do anticristo. E agora nós chegamos
sexto argumento que nós estamos vendo, né, que é sobre a igreja, né, no caso aqui o destino celestial da igreja. A igreja tem o seu destino, né, nos céus. E aí nós chegamos aqui no item 6. Perdão, meus amados, deixa eu só me localizar aqui se é o item 6. Página 34. Item 6.13, né? Eu vou passar aqui, só um minutinho. Item 6.13, esse. Né? Os outros itens nós já vimos. Né? Deixa eu diminuir aqui um pouco a tela para pegarmos o texto bíblico completo. Lá vai. Bom, nós vemos aqui, a exemplo de Jesus Cristo, item 6.13, nós já vimos todos os outros textos, né? E agora o último texto bíblico demonstrando que a morada da igreja, né, o destino da igreja é os céus. A exemplo de Jesus Cristo, nós seremos ressuscitados. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 6 e versículo 19. Né? E aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 5 diz assim: por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouviste pela palavra da verdade o evangelho. Né? Então nós somos entronizados com Cristo, nós seremos entronizados, nós seremos futuro, né? Nós seremos entronizados com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Então nosso destino mais uma vez é os céus, e nós vemos essa entronização, né, na figura dos 24 anciãos que nós vamos estudar ainda. Mas na figura dos 24 anciãos, recebendo coroas e tronos, assentando em tronos, exatamente nos céus, né? Essa figura representa a igreja. Então nós seremos entronizados nos lugares celestiais. O destino da igreja é os céus, né? E aí o outro texto diz assim: por causa da esperança que vos está reservada no céu. No céu. Então o que já nos está reservado, preparado nos céus. A igreja, o destino da igreja, não temos dúvida alguma. O destino da igreja é os céus. Não fica nenhuma dúvida. Temos muitos textos bíblicos comprovando isso, né? O destino da igreja é os céus, tá certo? Então não fica nenhuma dúvida aqui com relação ao destino celestial da igreja do Senhor. A sua morada é nos céus. O local onde você deve juntar tesouros é nos céus. Nosso lugar é nas regiões celestiais, é na nossa morada eterna, né? Nossa eternidade vai ser nos céus, nos céus. A terra, no milênio, vai ser local de trabalho. Nós vamos trabalhar, tá certo? Mas a nossa morada é nos céus. Meus amados, eu quero aproveitar esses minutos ainda que nos restam para responder algumas perguntas que nos foram feitas quando nós estávamos falando sobre o arrebatamento de acontecimentos distintos, ainda no estudo 2. Né? No estudo 2 nós fizemos alguns vídeos para a semana escatológica e surgiram algumas dúvidas, né? E as dúvidas nós separamos, né? E aí eu queria estar respondendo algumas dúvidas que surgiram naquele período, tá certo? A maioria das dúvidas foi relacionada a Elias e Enoque, né? Nós podemos ver aqui, né, com relação a isso, né, que a maioria das perguntas, nós separamos aqui duas perguntas, porque para vocês observarem que basicamente a dúvida é a mesma, né? Aqui nós temos a pergunta da missionária Sueli, falando: Enoque e Elias
não estão no paraíso, porque não morreram, nem tiveram corpos transformados para estarem com Deus. Então, onde eles estão? Então, é sobre Enoque e Elias. O que é, onde é que eles estão, né? E aqui nós temos também a pergunta do evangelista Rafael. A paz do Senhor Jesus, pastor. O Senhor, né, Jesus Cristo aqui, né? O Senhor Jesus Cristo glorificou o corpo de Enoque e de Elias. Então, basicamente, meus amados, a dúvida, né? As dúvidas são as mesmas, né? Porque a gente estava falando dos acontecimentos distintos e a dúvida ficou mais, né, nos vídeos da Semana Escatológica, a dúvida ficou mais sobre Enoque e Elias, sobre Enoque e Elias. Então vamos lá, né, vamos tentar responder essa pergunta, né, sobre Enoque e Elias, tá certo? Vamos procurar responder aqui para vocês essa dúvida, que como é que é a questão do corpo? Eles não morreram, né? E aí? Né? Eles não morreram. E aí? O que aconteceu, né, com Enoque e com Elias? Bom, segundo os textos bíblicos, né, lá de Gênesis capítulo 5, que fala de Enoque, que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou, né, ele não foi mais achado, não foi mais visto, não foi mais encontrado, né? E de 2 Reis capítulo 2, né, que fala sobre Elias, e Elias ter sido levado numa nuvem, né? Ou perdão, na nuvem não, perdão, num redemoinho, né? Foi levado para os céus num redemoinho, né? A carruagem de fogo separou Elias de Eliseu e o redemoinho levou Elias aos céus, né? O que nós podemos ver? O texto bíblico, ou os textos bíblicos, mostram claramente que tanto Enoque quanto Elias foram para os céus, né? Foram para os céus, né? Enoque, no caso, até fala que Deus para si o tomou. Então nós vemos sim que os dois foram para os céus, né? Então onde é que eles estão? Estão no céu, foram para os céus, né? Mas e aí? Né? A questão, a grande questão é, mas e aí? E os textos bíblicos, né? Como é que fica a questão dos textos bíblicos com relação à morte? Eles não morreram, né? Se não morreram, não terão o corpo glorificado, né? Como é que fica essa questão? Como é que ficam todas as questões que envolvem corpo, alma e espírito, né? Corpo, alma e espírito. E a longevidade também, porque com relação à longevidade do período de anos que se passaram de lá para cá. Bom, a gente vê algumas questões na Bíblia, né? Primeiro a gente precisa entender isso. Eles foram para os céus e estão nos céus. Como que isso está acontecendo, né? Aí a gente vem pelas... a Bíblia não revela claramente. A Bíblia não mostra claramente. O que a gente pode ter são suposições, são ideias, são conjecturas, né, em relação a isso. Então a gente pode supor conforme os textos bíblicos nos mostram, mas não existe, não tem nenhum texto bíblico que mostra isso claramente. Primeiro eu imagino o seguinte, primeiro eu penso o seguinte, né, aqui há exemplo de outras passagens bíblicas no Antigo Testamento que eram passagens, eram acontecimentos que iriam revelar coisas futuras, né, que iriam trazer revelações de coisas futuras. Então Deus ia construindo um entendimento acerca das coisas futuras. Então, alguns acontecimentos passados eram para trazer o início da revelação de coisas futuras. E a Bíblia fala claramente, né, que as coisas passadas eram sombras das que iriam acontecer. Então, eu penso, por exemplo, que essas passagens também têm relação já com o arrebatamento, em relação com esse poder que Deus tem de retirar as pessoas da terra e levar para os céus. Então eu já vejo aqui, né, uma demonstração de que é totalmente possível para Deus realizar o arrebatamento, tá certo? Então aqui já vai um pensamento
relacionado a isso. Aconteceu? Sim, sim, né? O arrebatamento de Enoque, de Elias aconteceu? Sim, aconteceu, né? Eles foram levados para o céu. Isso aconteceu de verdade, conforme o texto bíblico. Nós podemos crer, né? Eu, por exemplo, eu creio totalmente nos textos bíblicos, né? Eu creio, não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Graças a Deus, eu não tenho nenhum problema relacionado à minha fé, né, nas coisas que já aconteceram, tá certo? Então, realmente aconteceu, e eu penso nessa questão da demonstração também do poder de Deus em fazer o arrebatamento. Aí vem outra questão, né? Aí eles foram transformados, né? Conforme a pergunta que nós vimos, eles foram transformados, eles receberam um corpo glorificado, né? Aí vem o outro texto bíblico que fala que Jesus Cristo é o primeiro da ressurreição, mas é o primeiro da ressurreição dos mortos. Como eles não morreram, eles podem ter recebido já corpo glorificado, né? Mas aí também, como eu falei, aí é conjectura, aí a gente está somente supondo, é só uma suposição, viu, meus amados? É só uma suposição. Então eles podem sim ter recebido já o corpo glorificado para habitar nos céus, né? Eles já podem ter sido ter recebido esse corpo. Jesus Cristo é o primeiro da ressurreição dos mortos, ou primeiro da ressurreição, né? Jesus Cristo é o primeiro da ressurreição. Se no caso Jesus Cristo é o primeiro da ressurreição dos mortos, tudo bem eles terem recebido o corpo glorificado. Se Jesus Cristo é o primeiro da ressurreição em geral, né? Jesus Cristo é o primeiro da totalidade da ressurreição, aí eles não receberam ainda o corpo glorificado. E como é que fica? Se eles não receberam o corpo glorificado, como é que eles estão vivendo esse tempo todo nos céus? Né? Como é que eles estão vivendo esse tempo todo nos céus? Vamos ver os textos bíblicos? Lá em Gênesis, depois da queda do homem, né? Depois da queda de Adão e de Eva, né? Em Gênesis capítulo 3, versículo 22, diz assim: Então disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Para que não aconteça que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tirado. Então, nós vemos aqui que o homem é retirado do jardim, no Éden, exatamente para que eles não estendessem a mão e comessem do fruto da árvore da vida e pudessem viver eternamente. Eles tinham comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? E aí eles poderiam agora estender as mãos, como o próprio Deus disse, e comer do fruto da árvore da vida e viver eternamente. Aí, meus amados, vamos agora para Apocalipse capítulo Apocalipse capítulo 22, se não me engano, né? Apocalipse capítulo 22, versículo 2, né? Vamos a partir do versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então vejam aqui, meus amados, em Apocalipse, falando, né, João falando que ele viu, né, a árvore da vida. Ele viu a árvore da vida, e a árvore da vida produzia 12 frutos, um fruto para cada mês. Né? Então, no céu tem a árvore da vida está lá. Né? Então, possivelmente poderia tranquilamente os dois, tanto Enoque quanto Elias, já que eles não tiveram o corpo glorificado, né? Se Jesus Cristo é o primeiro da ressurreição geral, né? E aí Enoque e Elias não tiveram o corpo glorificado, eles podiam tranquilamente comer da árvore da vida e continuar vivos, e continuarem vivos. E ainda temos outro texto, né? Temos outro texto também em Gênesis, capítulo 6.
né? Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal. Os seus dias serão 120 anos. Aqui era um período que a humanidade vivia muito tempo, muitos anos, né? Nós vemos os textos bíblicos anteriores mostrando pessoas vivendo muitos anos, 700, 800 anos, 900 anos, né? Então se vivia muito tempo, mesmo ele sendo mortal. Mesmo ele já sendo mortal, né? Porque não comeu da árvore da vida, nem Adão nem Eva comeram da árvore da vida, então eles não tinham a imortalidade, mas viviam muitos anos, E Deus falou: olha, vamos acabar com isso aqui, né? Então Deus falou: vou tirar meu espírito do homem, e ele, no máximo ele vai viver 120 anos. Não, chegar no máximo nessa idade, já vai sair, já vou tomar o meu espírito de volta, né? E aí o homem vai viver só no máximo esse período aí, não vai viver mais tanto tempo não, porque é iniquidade demais para aguentar, né? Iniquidade demais. Isso é eu falando, viu, meus amados? Deus não falou assim, mas é eu falando aqui, tá? Então tem essa questão também de que o homem já vivia muito tempo por causa do Espírito de Deus, né? Por causa do Espírito de Deus no homem, porque o Espírito de Deus, Deus sopra no homem o seu Espírito e faz do homem a alma vivente, né? Então é o Espírito do homem que traz, o Espírito de Deus no homem é que traz essa vida longínqua, né? E então seria muito tranquilo também, através do Espírito, né, que Deus colocou no homem, Enoque e Elias viver esse tempo todo. É muito tranquilo, é muito tranquilo. Então tem essas duas possibilidades, né? Tanto Enoque quanto Elias, eles poderiam ter comido da árvore da vida e continuar vivendo, e eles podem também ter o Espírito, né, de Deus que gera vida no homem, neles, e eles continuar vivendo esse tempo todo, né? Mas como eu falei, aqui são questões de ideias, são conjecturas, são suposições, como há também as suposições teológicas, né, na teologia, com relação a que Enoque e Elias seriam as duas testemunhas na grande tribulação, né, que vão surgir na grande tribulação, para que eles pudessem vir e morrer, né, porque as duas testemunhas vão morrer, né, durante a grande tribulação, vão ser perseguidas, né, vão ser mortas aí por uma multidão de pessoas odiosas, né, com muito ódio no coração, vão matar as duas testemunhas. Então nós vemos também tem esse pensamento teológico, tem esse pensamento na teologia, na área das ideias, na área das suposições, na área das conjecturas, né? E aí, com relação a isso, tá bom, meus amados? Por que surge essa pergunta? Aí nós vamos ver por que surgiu essa pergunta dos nossos irmãos. Porque também na área dos pensamentos, das ideias, das conjecturas, das suposições, né, tem a questão com relação à morte, né, com relação à morte. A pessoa quando morre, o corpo, a Bíblia fala claramente, o corpo permanece na terra, né? O corpo permanece na terra, tá? E o espírito vai a Deus que o deu, né? Então o corpo permanece na terra e o espírito volta a Deus que o deu, né? E aí temos também os textos bíblicos que falam acerca do paraíso, né? Ou do seio de pai Abraão. Então, o crente quando morre, né? O crente quando morre, o corpo continua nessa terra, mas aí num pensamento, né? O espírito não se separa da alma, e tanto o espírito quanto a alma vão a Deus, né, que o deu. Então, tanto o espírito quanto a alma vão a Deus que o deu, e nesse processo eles ficam ali no paraíso, né? Ficam ali no local chamado paraíso, ou no local chamado seio de pai Abraão, que é uma, né, a maioria dos teólogos entende que é esse local chamado paraíso, esse local chamado seio de pai Abraão, já é um local
nas regiões celestiais, tá? Já seria um local nas regiões celestiais. Há uma outra linha de pensamento teológico, novamente, nas suposições, nas ideias, nas conjecturas, não é nada comprovado, né? Mas é nas ideias, nas conjecturas, nos pensamentos, de que o texto bíblico comprova, o corpo continua na terra, né? O corpo do crente, o crente morre, o corpo continua na terra. A alma iria para o paraíso ou para o seio de pai Abraão, que também é nas regiões celestiais, né? E o espírito, né? Então teria separação total aqui de espírito, alma e corpo, e o espírito a Deus, né? Então seria uma separação total. Então tem essas duas linhas de pensamento, né? Aqui no caso, nessa semelhança, né? Corpo, alma e espírito. Então o corpo do crente permanece, né? Por isso que Paulo fala, os mortos ressuscitarão primeiro, porque de qualquer forma o corpo, sim, o corpo permanece na terra, né? Morreu, foi sepultado, foi enterrado, o corpo permanece ali, mesmo sendo crente. Então os mortos ressuscitarão primeiro. Então o corpo do morto ressuscitará primeiro, né? E o espírito vai a Deus que o deu. Então de alguma nessas duas linhas de pensamento, então o espírito unido à alma estaria diante de Deus, já estaria diante de Deus, né? Ou no paraíso, né? Ou no seio de pai Abraão. E nessa outra forma também seria a mesma coisa, né? Aí no caso teria a divisão total, espírito, alma e corpo, o corpo permanecendo na terra, o corpo do crente, a alma iria para o paraíso, ou seja, de pai Abraão, que já é uma localização no céu, já é uma região dos céus, e o espírito já vai a Deus. No arrebatamento, durante o arrebatamento, haverá a união completa, corpo, alma e espírito, né? Haverá a união completa. Por isso que também as nossas ideias e pensamentos, nossos conhecimentos que nós adquirimos nessa terra, eles também vão permanecer. Mas tudo isso, meus amados, nós vamos ver quando nós formos estudar o corpo glorificado. Então aguarde ansiosamente, né, até chegarmos, vamos estudando passo a passo, até chegarmos ao estudo, né, no qual nós vamos falar sobre o corpo glorificado. Que Deus abençoe a todos. Espero ter respondido aí a essas perguntas, a essas dúvidas, né? E vamos seguir juntos até o dia glorioso do arrebatamento da igreja do Senhor, né? Em nome do Senhor Jesus, subiremos para o encontro com o Senhor Jesus nas nuvens. Que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade. Um forte abraço.